Olá, pessoal. O livro de Apocalipse, ele é muito conhecido popularmente por ser um livro cheio de figuras, de imagens, que para nós são até um tanto estranhas. Mas a gente precisa pensar o seguinte: na leitura desse livro, nós vamos interpretar aquelas figuras, aquelas imagens de maneira literal. Será que nós vamos, de fato e de verdade, nos deparar no final dos tempos com imagens tão estranhas como as que são vistas no livro? Por que o Apocalipse ele é tão diferente para nós? Muito bem, para nós, antes de nós conversarmos sobre o significado dessas figuras, até que ponto são literais, até que ponto é simbólico, nós precisamos olhar primeiro para Apocalipse como um tipo de literatura. Por isso que, antes de nós desmistificarmos, digamos assim, essas figuras, eu gostaria de, neste vídeo, conversar com vocês, tratar com vocês acerca do livro de Apocalipse como literatura. Um princípio hermenêutico fundamental, ou seja, uma regra de interpretação fundamental, é que qualquer literatura que você vai ler para interpretá-la, você precisa primeiro entender que tipo de literatura é essa ou é aquela. Dois grandes hermeneutas, chamados Gordon Fee e Douglas Stuart, no seu livro Entendes o que lês, eles dizem o seguinte acerca da interpretação do Apocalipse. Eles dizem assim como acontece com a maioria dos demais gêneros bíblicos, a chave à exegese do Apocalipse é examinar o tipo de literatura que é. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que qualquer livro da Bíblia que você for ler ou interpretar, o primeiro passo, a chave para a interpretação, é identificar que tipo de literatura é esse livro. Por exemplo, se você vai ler uma narrativa, você tem que entender quais são os princípios que regem a interpretação de uma narrativa. Se você vai ler um livro de Salmos, que é uma poesia, então é necessário entender que tipo de normas ou regras regem a interpretação da poesia hebraica. No que diz respeito ao livro de Apocalipse, se nós queremos ter uma boa compreensão do livro e da sua mensagem, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é pensar que tipo de literatura é o livro de Apocalipse ou que tipo de literatura predomina no livro de Apocalipse. Nós precisamos primeiro levar em conta o seguinte, que o livro de Apocalipse não tem apenas ou não é composto apenas de um tipo de literatura. Quando você lê o livro, você vai ver que Apocalipse é composto de 3 gêneros literários. Quais são esses gêneros literários? É o gênero apocalíptico, o gênero profético e o gênero epistolar. Então vamos lá, se você pegar Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 4 e 5, você vai encontrar ali características de epístola. O que João diz? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Ora, essa introdução é tipicamente a introdução de epístola. João apresenta uma característica epistolar. Se você olhar para o verso de número 11, no capítulo 1, o versículo diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja, claramente nós temos em Apocalipse esse gênero epistolar. João se identifica,
ele envia uma saudação, graça e paz, e ele identifica os destinatários, que são as 7 igrejas da Ásia. Então, isso é característica de epístola. E uma outra característica de epístola que nós encontramos em Apocalipse é porque, como qualquer epístola, Apocalipse ele tem o aspecto ocasional, ou seja, circunstancial. Isso implica dizer que uma determinada circunstância específica possibilitou, motivou a escrita do livro de Apocalipse. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Apocalipse tem característica de epístola. Mas Apocalipse também tem um outro gênero literário. Ele é composto de mais um outro gênero literário, que é o gênero chamado profecia. Nós vamos encontrar isso no início e no final do livro. No capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo João diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, claramente, João está identificando o livro de Apocalipse como uma profecia. Lá no capítulo 22, no fechamento do livro, você vai encontrar pelo menos 4 vezes, no versículo 7, no versículo 10 e no versículo 18 e 19, que Apocalipse é identificado como uma profecia. Por exemplo, no capítulo 22, verso 10, João diz: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. No capítulo 22, no versículo de número 18, diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Então nós vemos que o apóstolo João, ele entende que o Apocalipse é uma palavra profética à igreja, e ele pretende que assim o livro seja compreendido. Claramente ele diz que o seu livro não deveria ser selado para o futuro. Por quê? Porque era uma palavra da parte de Deus para a situação atual da igreja, ou seja, no seu tempo. Há quem afirme, nem todos estão de acordo, mas há quem afirme que Apocalipse ele é fundamentalmente um livro profético, especialmente os defensores do método de interpretação chamado método futurista. Porém, eu disse para vocês que Apocalipse era composto por 3 gêneros. Já vimos epístola, profecia e qual é o terceiro? O terceiro gênero literário encontrado em Apocalipse se chama literatura apocalíptica. Apocalipse ele é mais conhecido como uma obra de gênero apocalíptico. E aí você está pensando, que tipo de gênero é esse? O que identifica, quais as marcas, quais as características desse tipo de literatura? Bom, primeira informação que eu vou dar para vocês é que esse tipo de literatura, ele floresceu, ele surgiu de maneira forte num período que nós vamos colocar aqui como sendo do Segundo Templo. Lembrem, Salomão construiu o primeiro templo glorioso, Nabucodonosor, do Império Babilônico, invadiu Jerusalém no ano 586, destruiu o templo. 70 anos depois, especialmente Josué e Zorobabel são enviados de volta para a reconstrução, é o chamado Segundo Templo. Então, nesse período, sobretudo no ano 200 antes de Cristo até 200 depois de Cristo, foi o período em que mais surgiu esse tipo de literatura. Esse tipo de literatura, conhecida como apocalíptica, desenvolveu-se em um tempo de grande crise, em um tempo de grande risco para judeus
e para cristãos. Por exemplo, um dos períodos em que mais surgiu literatura apocalíptica em Israel foi durante a luta dos Macabeus contra os Seleucidas, mais conhecidos como os Antíocos. Nesse período de grande crise, onde havia uma forte influência da cultura grega sobre a cultura judaica, o processo chamado helenização, especialmente durante o período de Antíoco Epifânio, um período de grande crise e risco para os judeus, surgiu bastante esse tipo de literatura. Mas também surgiu esse tipo de literatura no período da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e no período das perseguições romanas. Mas você pode estar pensando, mas como que eu identifico que um determinado livro ou um determinado texto eu posso chamar de literatura apocalíptica? Como é que eu faço essa identificação? Bom, nós vamos tratar agora do que Grant Osborne, no seu comentário bíblico de Apocalipse, ele intitula de principais características. Ele vai fazer uma lista das principais características do gênero apocalíptico. A primeira característica que ele coloca é que o gênero apocalíptico traz uma comunicação reveladora. Então, ele diz que esse é o traço mais comum, essa comunicação que, através de visões, traz algum tipo de revelação. A segunda característica da literatura apocalíptica é que nela consta uma mediação angelical. O que isso implica dizer? Que na literatura apocalíptica, normalmente, surge um ser angelical, um mensageiro angelical, que convida o vidente ou o profeta e que interpreta a visão ou sonho. Por exemplo, o Apocalipse de João, no capítulo 17, versículo de número 7, você tem essa marca. João tem a visão de uma mulher sentada sobre uma besta escarlate e João não entendeu o que era aquilo. Mas no versículo de número 7 está escrito: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então, como João não entendeu, João ficou admirado, o anjo disse: olha, eu vou te dizer o mistério. Lá no capítulo 21, no versículo de número 9, um anjo também, um ser celestial intermediário, disse o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, essa é uma das características do gênero apocalíptico. Como se utiliza muita linguagem figurada, então surge a necessidade de um ser angelical fazer a mediação para explicar ao vidente o significado daquelas figuras e daquelas imagens. Talvez a terceira seja a principal, ou melhor, a mais visível qualidade do gênero apocalíptico. Qual que é? É que o gênero apocalíptico usa o simbolismo esotérico, ou seja, um simbolismo secreto, um simbolismo misterioso. A literatura apocalíptica, por exemplo, usa símbolos do mundo real. Por isso que quando você lê o Apocalipse, você encontra cavalo, você encontra gafanhoto, você encontra lamparinas, você encontra estrelas, que são símbolos do mundo real. Mas a literatura apocalíptica, ela também utiliza símbolos de um mundo da fantasia. Ela utiliza símbolos de um mundo que nós chamaríamos do mito. Por exemplo, bestas,
com muitas cabeças, no caso, 7 cabeças e 10 chifres. Dragões que soltam água pela boca. Gafanhotos com rabo de escorpiões. Mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Então, tudo isso são símbolos do mito, símbolos do mundo da fantasia. E dentro desse simbolismo, a literatura apocalíptica ela usa muita numerologia. Então, todos os apocalipses, neles predominam os números 3, 4, 7, 10, 12 e 70. São os números que predominam em tudo que é literatura apocalíptica. Mas uma quarta característica da literatura apocalíptica é o que os estudiosos chamam de pseudonímia. E o que é a pseudonímia? Eu vou tentar explicar para você usando algo mais ou menos conhecido por nós. Por exemplo, existe em nosso contexto uma coisa chamada plágio. O que é o plágio? O plágio é quando eu pego algo, por exemplo, que alguém escreveu e eu copio e colo e atribuo a mim aquele. Eu não dou o devido crédito ao autor, mas eu coloco como se eu tivesse sido o autor daquele material. Isso é chamado de plágio. O que era pseudonímia? A pseudonímia era exatamente o oposto de plágio. O que acontecia no mundo antigo? No mundo antigo funcionava assim: uma determinada obra ela tinha maior autoridade quando ela era relacionada a um dos grandes heróis do passado. Então, o que era muito comum nesse período? As pessoas escreviam livros, cartas, determinadas literaturas, e como elas não eram conhecidas, e possivelmente, colocando o seu nome, não teria peso ou autoridade diante de um público, então o que eles faziam? Eles escreviam a literatura e atribuíam aquele livro, aquele material, a um grande herói do passado. Por isso que você vai ter, nos livros chamados apocalípticos, você vai ter primeiro e segundo Enoque. Ora, que Enoque? Aquele Enoque lá de Gênesis 6, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, pessoas escreveram livros e para que o seu livro pudesse ser aceito e ter autoridade, atribuíram a Enoque, o homem que andou com Deus, tal escrita. Alguém escreveu um determinado livro e colocou o nome Assunção de Moisés. Para quê? Moisés já era um homem, um grande herói em Israel, conhecido, e o que Moisés escrevia tinha autoridade. Então alguém escreveu, para que o seu material pudesse ser considerado um material com autoridade diante de um público, atribuíram a quem? A Moisés. Essa é uma característica da literatura apocalíptica, é a pseudonímia. Mas uma outra característica da literatura apocalíptica é o pessimismo no que diz respeito à era presente, mas ao mesmo tempo uma promessa de salvação e restauração futura. Veja só, toda a literatura apocalíptica, ela se desenvolveu num tempo de grande crise, num tempo de grande risco para o povo de Deus. Então, normalmente, a literatura apocalíptica ela vai apresentar a atual situação, a situação presente do povo de Deus como algo extremamente desesperador. E tudo o que se podia fazer diante de tal desespero ou crise era esperar uma futura intervenção divina. Essa é uma marca da literatura apocalíptica. E, por fim, uma outra marca da literatura apocalíptica é o que os autores chamam de dualismo modificado. Por que dualismo? Porque a literatura apocalíptica ela apresenta esta era e a era por vir e faz um contraste. Normalmente esta era, a era em que as pessoas estão vivendo, é caracterizada por uma
oposição total a Deus, ou entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. E a era por vir, ela é sempre apresentada como começando com a vitória completa de Deus e se constituirá numa nova ordem. Então veja, nós não podemos dizer que a literatura apocalíptica trata de um dualismo absoluto. Por quê? Porque seria absoluto se os dois adversários fossem iguais. Mas a literatura apocalíptica sempre apresenta Deus, ou o bem, muito acima da oposição ou do opositor, que é o mal. Então, basicamente, nós podemos dizer que são essas as características de uma literatura apocalíptica. Dois autores chamados Kostenberg e Peterson, eles apresentam o que eles chamam de elementos essenciais do gênero apocalíptico. O primeiro que eles apresentam é que eles dizem o seguinte, que a literatura apocalíptica, ela compreende um meio de comunicação visionário ou revelatório. O segundo é que a literatura apocalíptica, ou gênero apocalíptico, ele é impregnado de linguagem simbólica, figurada e metafórica. E a literatura apocalíptica é caracterizada por um dualismo entre as duas realidades, terrena e a realidade celestial. E aí você fica pensando, mas qual era o propósito desse tipo de literatura quando foi produzido naquele tempo? Qual era o objetivo dos autores ou das pessoas que escreviam usando esse gênero literário? Eu coloquei aqui basicamente 3 autores. 2 que escrevem juntos um livro, um convite à interpretação bíblica, é o Kostenberg e o Peterson, onde eles vão dizer que a função, o objetivo, o propósito do gênero apocalíptico era estimular a fé. Era estimular a fidelidade do povo de Deus em meio ao sofrimento e em tempos de crise. Um outro autor chamado Beasley Murray, ele vai dizer que, em geral, as obras apocalípticas, elas tinham por intuito manter viva a chama da fé em momentos de dificuldades. Era conservar a esperança em relação à chegada do dia do Senhor e do reino de Deus. Um outro autor chamado Juan Stem, ele vai dizer que o gênero apocalíptico tinha a função de orientar, animar o povo de Deus à fidelidade a Deus em tempos difíceis. Mas aí, tudo isso que nós falamos até aqui diz respeito à literatura apocalíptica como um todo. Mas qual é o nosso foco? O nosso foco aqui é o Apocalipse de João. E eu quero apresentar aqui para vocês diferenças importantes entre o Apocalipse de João e os Apocalipses judaicos. Lembrem, eu disse para vocês que a literatura apocalíptica era caracterizada pela pseudonímia, ou seja, a atribuição de um nome de um herói do passado para aquela obra que foi produzida. Então é um nome falso. No caso do Apocalipse de João, ele não é pseudônimo. O Apocalipse de João não apresenta um nome falso. Por quê? Porque ele identifica o seu autor. Ele diz logo de cara, eu, João, estava na ilha de Patmos, quando aconteceu isso aqui. Então ele se identifica e ele era conhecido dos seus destinatários, ele era contemporâneo dos seus destinatários. Então, diferentemente dos apocalipses judaicos, o Apocalipse de João nunca ou não apresenta um pseudônimo, um nome falso. O autor se identifica. A segunda diferença importante é que o Apocalipse de João, diferente dos apocalipses judaicos, ele tem forma de epístola
e ele se identifica como profecia, o que os demais não o fazem. E a terceira distinção é que o Apocalipse de João, ele não propõe uma fuga da história. Ele não propõe que agora os cristãos coloquem apenas a mente e o coração e fujam desse mundo e não participem dele. Não. O livro de Apocalipse, ele chama os seus leitores, na época, a uma desobediência civil. E qual era a desobediência civil? Era não se submeter à exigência do império para adorar o imperador. E o livro de Apocalipse também é uma denúncia profética no primeiro século contra o Império Romano. Então, essas três diferenças que existem são importantes quando nós comparamos o Apocalipse de João com os demais apocalipses judaicos cristãos. Então, quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, que nos próximos vídeos da sequência, nós iremos nos concentrar na que eu vou chamar aqui de a principal ou uma das principais características da literatura apocalíptica. Uma das principais que eu apresentei aqui para vocês é que a literatura apocalíptica, ela traz um simbolismo esotérico. Ela traz um simbolismo secreto, um simbolismo misterioso. Então, nos próximos vídeos, tendo posto já esse fundamento do que é a literatura apocalíptica, no próximo vídeo nós vamos tratar, por exemplo, o que significam um ser com olhos como chamas de fogo e uma espada saindo da boca. O que isso significa? Nós vamos também ver o que significam aqueles cavalos que entram no palco da história. O cavalo branco e o seu cavaleiro, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, o cavalo preto, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. O que significam esses símbolos? Nós vamos ver também 7 candeeiros de ouro e 7 estrelas. O que é isso? Nós também vamos mostrar para vocês o que significam os gafanhotos que têm uma cauda como de escorpião. Qual é o sentido daquela cavalaria que tem cabeça como de leão, mas que tem o rabo como se fosse uma serpente? Nós vamos pensar juntos sobre o que significa a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos pensar e tentar explicar, desmistificar o que é essa mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. O que significam o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres? E o que significam, por exemplo, uma mulher montada numa besta de cor escarlate. Então, daqui para frente, nós iremos gravar algum material, passar algum material para vocês, para tentar desmistificar todas essas figuras, que, repito, é uma característica da literatura apocalíptica.